Eu ia fazer um vídeo mais longo, umas coisas mais mirabolantes aí, mas eu vi um comentário no Facebook do Omaro, que é um cara, é um vlogger muito bacana, e eu vi um post dele muito legal falando sobre o pastor Everaldo. Eu nem sei se ele é um presidenciável, eu acho que é. Mas aí ele comentou algo que é muito comum, que é a questão de quando você vê um religioso que vai ser político, e as pessoas dizerem assim, ah, mas o problema desse político é que ele não consegue separar as crenças dele da política. Isso é uma coisa que eu também já falei muito esse discurso, né, de se ele soubesse separar, estava de boa. Mas conforme eu fui tentando compreender o que se passa na cabeça das pessoas, eu acabei concluindo que não faz muito sentido pedir para políticos separarem sua crença de sua vida profissional como político. Por que não dá? Por uma coisa muito simples, né? As crenças de uma pessoa que é muito religiosa, as crenças dela são princípios dela. Assim, não faz sentido nenhum para um religioso fazer o que quer que seja em sua vida esquecendo dos seus princípios. Como eu disse em outro vídeo, não tem uma chavinha para ele desligar o lado religioso dele quando ele está lá no palanque ou lá no governo. Ele vai governar de acordo com os princípios que ele tem. Nesse caso, calha de serem princípios religiosos. Porque isso não é um privilégio de religião. Tirando a religião da jogada, vou dar um exemplo para ficar bem simples de ver isso. Suponha que você tem um candidato a deputado lá, ele tem princípios A, B e C muito fortes e muito firmes. Ele é muito rígido quanto a esses princípios. Você acha que essa pessoa vai governar ou vai fazer qualquer coisa na vida dela, pode ser governar ou qualquer coisa que seja, sem levar em conta esses princípios? É claro que ela não vai deixar de seguir esses princípios. São princípios, essa é a definição. Nós somos seres humanos, nós temos ideias na nossa cabeça. Se você tem princípios, princípios são ideias primárias, são coisas que você se baseia nelas para viver, inclusive para governar, para cuidar da sua família, para cuidar dos outros, para dar uma opinião. Então, essa pessoa que tem os princípios A, B e C, muito provavelmente, na hora de falar na televisão para você votar nela, ela vai falar desses princípios, ou pelo menos rascunhar alguma coisa sobre esses princípios. E isso não é só para religião. Isso, por exemplo, um exemplo muito clássico que você vê também são os deputados coronéis, né? Quando o cara chega na televisão e fala: eu sou o deputado coronel, blá, vote em mim. Por que ele está colocando coronel no nome dele para ser votado? Para ele demonstrar que ele tem princípios que lembram coisas de militar, né? Que é o conservadorismo, bons costumes, esse tipo de coisa. Então ele quer deixar claro que esses são os princípios dele. Então, quando um político coloca no nome deputado pastor blá, ou deputado padre não sei o quê, ele quer deixar claro que ele tem princípios religiosos. Para ele, isso é o correto. Né? Por exemplo, se ele está lá no governo e surgir a pauta de homossexualidade, para ele aquilo é completamente errado. Está errado e não é bom para ninguém. Então, é óbvio que ele vai ser contra. Por quê? Por causa da crença, é um princípio dele. Por exemplo, suponha, se tiver um deputado X e ele é radicalmente contra drogas, ele não vai separar essa opinião dele de ele ser um deputado. Se ele é radicalmente contra, ele com certeza vai falar sobre isso quando ele virar deputado. Isso vale para qualquer assunto, por drogas, homossexualidade, militarismo, conservadorismo e inclusive religião. Então se tem um cara que é muito religioso, é claro que ele vai ser um político religioso. Então a gente tem que lutar contra a religião e não impedir um Estado laico de forma que ele separe religião de política. Isso nunca vai acontecer. Se a religião continuar forte, a religião misturada na política vai continuar existindo. A religião misturada na sociedade vai continuar existindo. Os religiosos num clube vão continuar existindo. Os religiosos na TV vão continuar existindo. Isso só vai diminuir quando a religião diminuir. Eu só enxergo políticos religiosos não dando atenção às suas crenças se eles forem políticos religiosos a menos, se for um religioso a menos, se ele não for fanático, se ele não der muita atenção a isso. Mas aí é porque os princípios religiosos não são tão fortes. E não porque ele soube separar. Então, esse negócio de, tem que saber separar. Você já ouviu isso no trabalho? O povo fala assim, não, eu separo, tem que separar a vida profissional de pessoal. É claro que a gente separa tanto quanto possível, mas você consegue separar 100%? Não. Você não vai ter seus amigos no trabalho, você não vai ter um happy hour no trabalho. Você está lá trabalhando, você é uma pessoa. Pessoalmente você está lá, seus problemas pessoais vão aparecer em algum momento. Então, por religioso, se ele vive muito conectado à religião, é claro que no trabalho dele ele vai falar de religião também. Se ele é um pastor, ele vai usar isso para governar. Enquanto a religião continuar forte, enquanto a igreja estiver ganhando muito dinheiro, não tem esse negócio de a gente vai ter um Estado laico mesmo existindo igreja evangélica ou esse tipo de coisa. Não vejo isso acontecer. É por isso que a minha luta é contra a religião e o fanatismo religioso. Então, quem sabe um dia a gente vai parar de ter políticos que se dizem laicos, só para ficar bonito na fita,
mas quando são perguntados sobre o casamento homossexual, por exemplo, dizem que isso não pode por causa da Bíblia. Laicidade, mandando um abraço desde sempre. Até o próximo Café com Iogurte.